Eu vou ensinar tanto na questão espiritual quanto também nas questões mais práticas de como que funciona a mente das pessoas quando elas estão sendo ensinadas, como que elas vão captar o que você está ensinando, como trazer a atenção das pessoas para aquilo que você vai estar ministrando. Como preparar uma boa pregação, um bom sermão, um bom esboço de uma pregação, é o que nós vamos falar hoje. Graça e paz, queridos. Pensando em edificar ainda mais o corpo de Cristo, foi que eu preparei essa ministração de hoje, onde eu vou ensinar com detalhes como que você vai fazer para preparar um bom esboço, como que você vai preparar uma boa pregação, o momento certo de usar essa pregação, quando que você deve ministrá-la, como que você vai prepará-la. Eu vou dar vários detalhes, tanto na questão espiritual, quanto na questão de organização. Vou te dar detalhes importantes a respeito do público que vai estar ouvindo as suas pregações, algumas dicas muito preciosas. A minha ideia não é levar nada de ordem muito técnica, mas levar algo realmente funcional, algo que vai te fazer entender como realmente isso funciona. Eu vou ensinar tanto na questão espiritual quanto também nas questões mais práticas de como que funciona a mente das pessoas quando elas estão sendo ensinadas, como que elas vão captar o que você está ensinando, como trazer a atenção das pessoas para aquilo que você vai estar ministrando. Eu passei dias preparando esse esboço, preparando, ajeitando, deixando tudo alinhadinho para lembrar do máximo de coisas possíveis para ajudar você, pregador da palavra, a preparar uma pregação maravilhosa e como usar as ferramentas atuais. Nós temos tantas ferramentas na atualidade, temos a internet, temos dicionários disponíveis gratuitamente pela internet e muitas outras coisas que vão te ajudar bastante a preparar uma pregação para levar para o seu povo, para levar para os seus liderados, para levar para as pessoas que o Senhor tem te confiado. Lembrando, acima de tudo, que claro, você tem que ter o chamado para ser um pregador da palavra. A Bíblia diz que o Senhor nos coloca no corpo, cada um com uma função. Uns são chamados apóstolos, outros são chamados para ser pastores, outros são chamados para ser mestres, outros são chamados para serem evangelistas e assim por diante. Cada um dentro daquilo que Deus o chamou, que o Senhor chamou para ser no reino de Deus. Então nós vamos aprender a respeito disso no dia de hoje. Mas antes de entrarmos profundo com a palavra de hoje, quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, para que você possa estar sempre recebendo vídeos que vão fortalecer o seu espírito, que vão te dar direcionamento, que vai edificar você, em nome de Jesus Cristo. É muito importante que você, ao se inscrever, que você também marque a opção do sininho, que é para você receber vídeos do YouTube. Sempre que eu enviar um vídeo para o YouTube, subir um vídeo para o meu canal, você vai estar recebendo aí também no nome de Jesus. E não esqueça de marcar um joinha, de dar aquele sinalzinho de ok, de gostei, porque se você não faz essas três coisas, se inscrever, marcar o sininho para receber notificação e também marcar com joinha, o YouTube não manda as notificações de novos vídeos que eu subi para o canal, ele não manda para você e também não recomenda os vídeos para outras pessoas se elas buscarem no Google ou no YouTube. Agora vamos voltar para a ministração? Queridos, nós sabemos que existe várias formas de preparar um esboço. Existe, se você pegar aí pregadores bem conhecidos no Brasil, você vai ver que cada um deles tem uma forma, tem uma técnica, cada um deles tem um estilo. Mas, no entanto, em grande maioria não foge muito do que nós vamos aprender no dia de hoje, do que nós vamos aprender agora, tá bom? Não foge muito não, é tudo bem próximo do que você vai estar aprendendo aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, eu vou passar para você a forma que eu preparo um esboço. Se você tem visto algo de Deus em mim, se você gosta da minha forma didática, da forma que eu ministro ao seu coração, você que já é acostumado a me ver pregando, a receber ministrações minhas aí, entrando na sua casa pelo YouTube ou por outros meios, você que é acostumado a me ver pregando, eu vou ensinar você como que eu costumo preparar os meus esboços, como eu faço isso, como eu preparo uma pregação. E nós vamos dar bem detalhes e eu quero compartilhar isso com você no dia de hoje.
Primeiramente, o pregador ele tem que ter em mente o seguinte, primeira coisa que ele tem que ter em mente, o pregador ele tem que se encher da palavra de Deus. Você tem que ler muito a Bíblia, você tem que estar continuamente lendo a Bíblia. Ler muito a Bíblia. Você tem que criar o seu tempo para ler a Bíblia e sempre que sobrar um tempinho também estar sempre lendo. É como um quebra-cabeça. Eu costumo dizer que a Bíblia ela é como um quebra-cabeça. Você vai lendo hoje, vai lendo amanhã, vai lendo depois da manhã e aí você lê algo daqui uma semana que encaixa com aquilo que você leu uma semana atrás. Depois de um mês você encontra um detalhe que vai encaixar com aquilo que você leu um mês atrás. E assim as ideias vão formando. E é muito fundamental que um pregador, e isso é óbvio, né? Mas tem gente que não se atenta a isso. É muito necessário que o pregador seja um dominador das Escrituras, alguém que esteja cheio da palavra de Deus, alguém que esteja cheio do conhecimento das Escrituras Sagradas. Eu começo por aqui e eu digo isso porque, infelizmente, não são poucos, são muitos pregadores, principalmente aquela turma que trabalha fora, aqueles pastores que às vezes não vivem só no ministério, eles têm que trabalhar fora e têm uma vida muito mais corrida por causa disso, né? Aí, muitos desses pregadores, o que eles fazem? Não se admire, são muitos mesmo, não são poucos. Eles só deixam para ler a Bíblia 1 ou no máximo 2 dias antes do momento que ele vai pregar. Então ele vai pregar no domingo, ele começa a ler a Bíblia no sábado, lê domingo e fica com aquela coisa já bem dinâmica, bem mais rápida, só que muitas das vezes não tão eficaz, não tão fluente como deveria. Às vezes funciona, mas não tem a excelência que deveria, porque isso não é o propósito de Deus para nós que somos líderes. Esse não é o desejo de Deus para nós. Não é que você vá ler a Bíblia somente porque você vai ter que pregar. A leitura da Bíblia tem que ser algo contínuo na sua vida. Tem também aqueles pregadores que eles ficaram viciados a fazerem o seguinte: eles estão prestes a pregar a palavra, eles vão no YouTube, ficam procurando alguma pregação, eles vão no Google, ficam fazendo algumas buscas para ver o que interessa a ele, para ver alguma coisa que possa tocar no coração dele, vamos assim dizer, entre aspas, né? Para ele poder levar para o pessoal dele no culto de domingo à noite, por exemplo. Eu conheci pessoalmente alguns pastores que tinham esse triste hábito. E isso, no final das contas, faz muita diferença de uma forma negativa. Faz a diferença de uma forma negativa. Porque a pessoa acaba transmitindo mais informação do que uma revelação, do que algo que realmente vai impactar a vida da pessoa. Por isso que eu disse nesse comecinho que o pregador da palavra, você que tem esse chamado, você que tem esse ministério, tem que estar continuamente, sim, meditando e lendo a palavra do Senhor. Vai se enchendo de leitura, vai se enchendo de meditação. Esse é o primeiro e grande passo. Não deixe para ler só porque você vai ter que pregar ou está perto do dia de pregar. Você tem que ter uma leitura contínua da palavra de Deus. E você também tem que ter uma vida forte de oração. Isso é fundamental e eu vou te dar um detalhe. Olha só, uma vez eu tinha acabado de pregar em uma igreja, e uma igreja de centenas e centenas de pessoas. Quando acabou o culto, veio um rapaz muito querido, que já tinha se tornado meu amigo pelas várias vezes que eu já tinha ido naquela igreja. Esse rapaz me abraçou e falou: pastor, olha, eu gosto muito do nosso pastor aqui, nosso pastor local, mas cada vez que o senhor vem aqui, o senhor ministra é tão diferente, parece que a palavra entra mais profundo na gente. Embora o meu pastor seja um bom pastor, tem uma palavra boa também, mas o senhor prega de um jeito tão diferente e tal. E eu sabia o porquê. Eu sabia, mas eu não podia responder para aquele rapaz por uma questão de ética. Mas eu conhecia o pastor dele como era uma pessoa muito próxima a mim. E eu conhecia ele de muita proximidade mesmo. E eu sabia como era o ritmo de vida dele. E ele era aquele pastor que eu acabei de dar o exemplo negativo aqui. Aquele pastor que só pegava na Bíblia para ler quando ele tinha que pregar, quando estava perto de pregar. E muitas vezes eu presenciei isso. E muitas vezes ele só dava o Ctrl+C, Ctrl+V, só copiava uma pregação de alguém que ele viu na internet e pregava no domingo.
ele tinha uma boa dinâmica, uma boa oratória. Boa oratória é a forma que você transmite o que você está falando, né? Verbalizando o que você vai transmitir. Isso é ter uma boa oratória. Só que ele parava aí. Ele não tinha, a pregação dele não era encharcada com a unção de Deus, não era encharcada com o óleo do Espírito Santo, era aquela coisa que se tornava meio mecânica. Embora aparentemente ele transmitia um recado, transmitia uma informação da palavra, mas não ia carregada com a unção, não ia carregada com o poder de Deus para fazer o que tinha que ser feito. Compreendeu o que eu quis dizer para você? Se você não levar uma vida forte de meditação e forte na oração, na vida forte de oração, as suas palavras vão ser apenas palavras. Elas não vão ter o poder de entrar e gerar a mudança, gerar a transformação, gerar o impacto que precisa ser gerado na vida da pessoa que vai estar ouvindo. As nossas ministrações, a palavra que nós vamos levar, ela tem que ter um foco. O foco tem que ser levar uma revelação de Deus para impactar a vida da pessoa, para dar mais sede na pessoa em continuar conhecendo a Deus ou conhecer Deus mais profundamente. As pregações têm que estar carregadas de entendimento sobre as coisas, sobre as escrituras de Deus, para gerar a pessoa um impacto de mudança, confrontar a pessoa para gerar nela uma mudança do velho homem para o novo homem. A nossa palavra que vamos ministrar, ou melhor, a palavra de Deus que nós vamos ministrar, tem que entrar no coração da pessoa de uma forma muito cortante. A palavra de Deus, ela, afinal de contas, a palavra de Deus diz que ela é uma espada, então ela tem que entrar cortante na pessoa para gerar cura, para gerar libertação, para gerar direcionamento. Tudo isso você tem que focar quando você vai preparar um esboço, preparar uma pregação. A sua ministração, ela tem que levar revelação, direcionamento, impacto, transformação, mudança, cura, libertação. Ela tem que levar ensino, ela tem que levar tudo isso. Claro que nem sempre numa pregação você vai conseguir ter todos esses focos, mas você vai ter que ter como base na sua vida que pregar a palavra é, em suma, levar pelo menos uma dessas coisas que eu falei aqui. Às vezes você vai levar uma palavra que naquele dia vai ser só como cura. Às vezes você vai levar uma palavra que naquele dia vai ser como libertação. Às vezes você vai levar uma palavra que naquele dia vai ser como uma direção para a vida da pessoa que está perdida. Mas o importante é que a pregação, ela leve algo de Deus para a vida das pessoas. E não somente a cópia de algo que você aprendeu com alguém, como se você fosse apenas um papagaio que estivesse reproduzindo algo, mas não tivesse certeza do que você está falando. Estou te dizendo isso porque aquele pregador que eu falei para vocês, que eu dei o exemplo, ele apenas agia como um papagaio, ele apenas reproduzia algo que ele ouvia, não exatamente que ele estava convicto ou que ele tinha recebido aquilo por revelação de Deus. Então, dentro desse entendimento que você vai estar sempre meditando na palavra de Deus e ter uma vida forte de oração, o que vai acontecer? Automaticamente vai ter momentos que, quando você vai estar lendo a Bíblia, algo vai saltar para dentro do teu espírito, algo vai agitar você por dentro. Esse algo que vai agitar por você por dentro, com aquele texto que você leu, é algo que Deus está te revelando, Ele quer te revelar mais ainda sobre aquele assunto. É dentro desse assunto que você vai então preparar um esboço. Lembrando que às vezes você vai ter que ter sensibilidade, porque às vezes é uma revelação que Deus está dando para você dar para as pessoas, para você ministrar de púlpito ou dar em algum tipo de ensino, e às vezes é algo que Deus está trabalhando somente com você. Então você tem que ter sensibilidade com isso. Alguns líderes erram muito nisso. Alguns pastores pegam uma revelação, algo particular que Deus deu para eles e quer levar como se aquilo fosse para outras pessoas e vice-versa. Às vezes eles recebem uma palavra que é para outras pessoas e aí ele quer ficar com aquilo para ele. Então tenha sensibilidade. Por isso que ter uma vida de oração e uma vida de meditação na palavra vai deixar você sensível e você vai identificar aquilo que é para você, aquilo que é para você ministrar para o grupo de pessoas.
dentro de tudo isso, é importante você também ter sensibilidade de que às vezes Deus vai te dar uma revelação, Deus vai agitar você para você preparar um esboço sobre uma mensagem, mas isso não quer dizer que você vai pregar ela de imediato. Você tem que ter sensibilidade espiritual para sentir o momento. Eu mesmo tenho esboços que eu guardei, que eu tenho guardado, que está lá guardado há 2, 3 anos, algo que Deus falou muito no meu coração, algo que eu preparei, que eu fui buscar, mas que está guardado, esperando o momento que Deus vai falar para que eu possa ministrar aquele esboço que está preparado. A contrapartida, tenho outros esboços que Deus colocou no meu coração, outras revelações que Deus me deu, e eu preparei com muito carinho e já ministrei várias e várias vezes. Ministrei na minha igreja, ministrei em várias outras igrejas por onde eu passei. Porque tem entendimentos e revelações que Deus vai te dar que é para um grupo de pessoas naquele momento específico. Já tem outras pregações que Deus vai colocar no teu coração para você preparar, que essas outras você vai levar para o máximo de pessoas que você puder. Então, se você vai pregar em 10 igrejas diferentes uma da outra, às vezes Deus vai falar para você pregar aquela mesma revelação. Por quê? Porque aquele grupo de pessoas vão precisar ouvir exatamente aquela pregação. Muitas pessoas se equivocam e acham que ele prega algo hoje e que Deus tem que estar sempre trazendo algo diferente e tal. E isso não é uma verdade. Você tem que ser sensível, o Espírito Santo às vezes te traz uma grande revelação e aquilo você vai passar muito tempo ensinando a grupos por onde você passar, ministrando a igrejas por onde você passar, para que eles tenham também aquele entendimento. Então, como eu estou explicando para vocês, às vezes você está lá meditando numa palavra e você percebeu que aquela palavra que você já leu tantas vezes, naquele dia foi diferente. Naquele dia você teve uma revelação diferente. Naquele dia algo te encheu de alegria, fez arder o seu coração. Você viu que aquilo está diferente. O que você vai fazer? Você vai então agora preparar um esboço dentro dessa pregação. Você vai pegar a ideia central, a ideia foco principal, e você vai o quê? Você vai preparar uma mensagem dentro disso. Por exemplo, você está lá lendo 2 Reis capítulo 6, você já leu 2 Reis capítulo 6 várias e várias vezes. Naquele texto da altura do verso 14, aonde Eliseu estava cercado pelo exército inimigo e o seu servo estava vendo só dificuldade, e o Eliseu, ele orou e disse: Senhor, peço-te, abre os olhos do meu servo para que ele possa ver. E na hora que ele pediu isso em oração, ele viu que um exército de anjos protegendo Eliseu contra aquela investida maligna. O que nós aprendemos ali? Que às vezes algumas pessoas só vão enxergar alguma coisa espiritual se alguém orar por eles, se alguém ensinar eles a verem as coisas de forma espiritualmente, a ver o espiritual por trás do natural. Então, qual seria o foco dessa mensagem? Ensinar as pessoas a verem o espiritual por trás do natural. Um exemplo que eu estou dando bem simples para você. Agora você focou qual é a ideia que Deus está agitando você. Agora você, com a sua habilidade, você vai fazer as suas devidas pesquisas, você vai procurar significados das palavras, você vai procurar preparar o esboço, e dentro dessa preparação Deus vai te revelar mais coisas. Entendeu? É muito importante você compreender isso. Você está lendo um texto, vem uma revelação sobre algo. Às vezes você não está nem lendo, mas como você vive cheio de oração e de meditação, em algum momento você passa a entender alguma coisa forte no seu espírito. Veio aquela revelação inicial, você vai começar a preparar algo em cima daquilo. Com o passar do tempo, à medida que você vai preparando a mensagem em cima daquilo, que eu vou dar detalhes agora para você preparar melhor ainda o esboço, à medida que você vai preparando, Deus vai trazendo mais revelações. Não vem tudo naquele momento, Ele vai trazendo mais e mais revelações ainda. É assim que funciona. Deus te dá inspiração, que é a revelação no momento, ok? Deus te dá a inspiração, que é a revelação no momento, e agora você, com a sua habilidade de pesquisa, com a sua habilidade do que você já conhece da Bíblia, você vai preparar o esboço para ministrar o coração das pessoas, sempre com a base no foco que Deus te deu por inspiração.
Agora que você já tem o foco da mensagem, você começa a pensar em um tema. O tema tem que ser bem envolvente, o tema tem que ser bem impactante, tem que ser bem convidativo. Quando você vai assistir um jornal, você vê que o jornal começa com as manchetes. Não é verdade? Hoje você vai ver tal coisa, vai ver tal... E ali, às vezes o jornal inteiro não te interessa, mas uma manchete te chamou a atenção. Então você quer ver aquela história daquela manchete que chamou a atenção. É a mesma coisa, espiritualmente falando, a respeito da importância de ter um tema. Quando você não dá um tema para a pregação, a pessoa vai te ouvir, ela vai ter uma certa dificuldade de ficar concentrando, prestando atenção, porque ela não sabe o que você vai falar. E isso dispersa muitas pessoas, e é uma grande verdade, porque quando você vai pregar uma palavra, você não está contando só com a parte espiritual, você vai contar com a parte de habilidade mental da pessoa, de prestar atenção no que você está ensinando, de prestar atenção, e a pessoa vai usar a parte intelectual dela para entender ou não o que você vai estar ensinando. Queridos, quando nós pregamos, não é só a parte espiritual. A parte intelectual conta, e conta muito. Por isso que você precisa ter o ensino de uma forma didática. Uma vez eu fui cultuar numa igreja, e uma irmã teve uma revelação da palavra. Ela pregou 40 minutos. 5 minutos foi uma revelação profunda. Os outros 35 minutos ela ficou enchendo linguiça. Glória a Deus, aleluia. Se você não der glória, o fogo não desce, porque a glória não sobe e tal. Ela ficou distraindo o povo, por quê? Porque ela não sabia preparar a mensagem. Então ela entregou uma revelação, fora a revelação não tinha mais nada para falar. Então isso é muito ruim. A pessoa, ela precisa preparar de uma forma didática o que ela vai ensinar para as pessoas, para que as pessoas possam então entender. E começa por um tema. Às vezes o tema é simples, mas objetivo. Por exemplo, liberte-se do passado. Poxa, a pessoa vai ver, olha, libertar do passado, ainda hoje eu estava sofrendo por questões do passado e tal. Aí vai lá, como libertar a sua vida financeira? Meu Deus, eu sinto que a minha vida financeira está presa. Então, o tema, ele tem que interessar, ele tem que chamar a atenção da pessoa. O tema tem que chamar a atenção da pessoa. Claro que às vezes, isso já aconteceu comigo e é normal, às vezes a revelação que Deus te deu, você fica com dificuldade de montar um tema, de pensar num tema que realmente seja impactante, que realmente prenda a atenção da pessoa no que você vai ensinar. Mas isso não é regra, não é sempre que acontece. Mas quando acontecer, você vai ter que dar o melhor nome que você puder, dentro de tudo aquilo, mais do que Deus tem te revelado, mas você vai conseguir um resultado ainda maior quando você dá um tema que interessa para a pessoa. Eu tive uma pregação que Deus pôs no meu coração, que é vivendo a cultura do reino de Deus. Uma pregação profunda que Deus me deu. Mas eu sabia que pelo tema muitas pessoas não iam se interessar. E infelizmente foi assim. Quando essa mensagem subiu para o canal do YouTube, pouquíssimas foram as pessoas que assistiram, porque o tema não interessava a elas. Agora, quando você coloca lá alguma coisa sobre como expulsar demônios, aí as pessoas se interessam, vão lá e buscam e querem saber sobre isso. Aí quando você põe uma mensagem vivendo a cultura do reino de Deus, as pessoas às vezes não se interessam porque acham que o tema não é interessante. E quando elas passam para ver, é muito mais interessante do que ela imaginava, mas ela não se prendeu no começo. Por quê? Porque o tema não foi tão interessante. Então, Deus despertou você, Deus te inspirou para que você preparasse um esboço sobre um determinado assunto. Agora você tem um tema e agora você vai desenvolver dentro desse tema. Se o tema está falando seja cheio de fogo, você não vai ficar pregando chuva, você não vai ficar pregando água, você vai pregar fogo. Então, o seu esboço vai ser desenvolvido dentro do tema que você levantou. Lembra quando existia o CD? Não sei nem se existe ainda CD, DVD, mas antigamente quando tinha o CD, que as músicas ou as pregações que a gente ouvia eram em CD, você colocava um determinado aparelho de CD e às vezes ele não tocava. Aí você pensava, será que o problema é o CD? O que você fazia? Você botava o mesmo CD em outro aparelho e o CD funcionava normal. Aí você descobria que o problema era o aparelho, não era o CD. É uma aplicação espiritual, um paralelo que tem tudo a ver com isso. Irmãos, às vezes a revelação, ela é maravilhosa. A revelação veio, mas de repente o aparelho não sabe tocar aquela revelação.
Ou seja, às vezes a pessoa veio uma revelação maravilhosa para ela, ela recebe aquilo, mas às vezes ela não sabe passar aquilo para frente. E lógico, muitas vezes a pessoa não sabe porque ela não tem o dom para pregar a palavra, ela não foi chamada para pregar a palavra. Por isso que eu disse no começo desse ensino que a primeira coisa é você ter o chamado para pregar a palavra. Compreendeu? Começa tudo por aí. Se você não tem um chamado para pregar a palavra, você vai ter revelações da palavra de Deus, sim. Mas muitas dessas palavras vai servir mais para você, uma revelação que você vai conseguir compartilhar com um ou com outro, mas você não tem o talento para fazer uma forma didática para as pessoas poderem entender. Conseguiu entender o raciocínio? Você vai ter revelação, mas como você não tem um chamado para pregar a palavra, você vai ter dificuldade de preparar aquilo para as pessoas entenderem. Mas quando você tem um chamado de Deus, você vai ter habilidade para preparar aquilo, aquela revelação que Deus te deu, vai tocar bem como um CD. Por quê? Porque você é um aparelho preparado para tocar aquele CD. Compreendeu? Agora, como funciona? Você tem a inspiração, é a palavra foco, o tema foco, você já preparou um tema, aí agora você vai usar a tua capacidade natural para você poder então ir aumentando o foco, aumentando o que Deus quer ministrar. Então você vai fazer o quê? Você vai pesquisar, por exemplo, o que aquele texto quer dizer no original. Eu uso muito a versão King James, que você pode baixar no seu celular gratuitamente pela Play Store e ter a versão mais fiel, que é a King James, é a mais fiel que existe para saber o texto na originalidade. Se você está com dificuldade de entender alguma coisa ali, você pode pesquisar na Bíblia da linguagem de hoje para ver uma linguagem mais fácil. Você pode pesquisar algumas palavras na questão do Google para ver. Você pode pesquisar a distância de um lugar para o outro, pesquisar o que significaria aquele nome daquele lugar, o que significaria, por exemplo, Betel, casa do pão. Às vezes só de você estudar o que significa Betel, que é a casa do pão, você vai ter uma revelação sobre a casa do pão, que é a igreja, o lugar que você é alimentado. Um exemplo, você vai pesquisar, você vai fazer o paralelo do Antigo Testamento para o Novo. Por exemplo, no Antigo Testamento, Moisés transformou a água em sangue. No Novo Testamento, Jesus transformou a água em vinho. Então, quando você for pregar o Antigo Testamento, você tem que fazer uma comparação bem delicada com o Novo Testamento, para você não pregar algo completamente contrário ao que diz o Novo Testamento. Porque, Antigo Testamento, Novo Testamento, é novo. O Antigo, ele só pode ser interpretado à luz do Novo. Por exemplo, temos um pastor aí muito conhecido no Brasil, que ele ficou bravo com uma pessoa que fez alguma coisa que ele não gostou, e ele amaldiçoou o rapaz. Disse que o cara ia ficar aleijado e tal, e tal, e tal. Pois bem, no Antigo Testamento, o profeta Eliseu, ele amaldiçoou aqueles jovens que chamaram ele de careca. Ele amaldiçoou, veio uma ursa e matou aqueles jovens. No Novo Testamento, Jesus disse o quê? Você vai perdoar. Você vai amar quem quer o seu mal, você vai perdoar as pessoas que te perseguem e assim por diante. Então, a palavra não é mais para amaldiçoar ninguém. A palavra agora é para ter compaixão, misericórdia e perdoar, independente do que a pessoa te fez, da agressão que ela te fez. Então, quando você vai preparar um esboço, você tem que, se vai pregar algo do Antigo Testamento, olha bem se não há mudanças para com o Novo Testamento, se Jesus não mudou aquela forma de pensar, se às vezes vai pregar algo no Antigo Testamento que no Novo agora é completamente diferente. Então tem que ter todos esses cuidados. E aí você vai preparando. Pesquisa o que aquela palavra quer dizer no grego. Pesquisa o que aquela palavra, se é do Antigo Testamento, o que aquela palavra queria dizer no aramaico. Você pode baixar na Play Store, só que aí você vai ter que pagar, mas é um aplicativo que vale a pena, custa uns 60, 70 reais, que é a concordância de Strong. Essa concordância de Strong, ela pega todas as palavras da Bíblia, todas, e ela tem um código, você clica naquele código, ele mostra a raiz daquela palavra, e muitas vezes a raiz daquela palavra não tem nada a ver com a palavra em português. Por exemplo, quando você pega um texto que eu gosto muito, em 2 Coríntios capítulo 5, que diz assim: o amor de Deus nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morremos. O amor de Deus nos constrange. Constranger, para nós brasileiros, na língua portuguesa, é ficar sem jeito e tal, mas no grego, onde foi escrito, é mais profundo. Esse constranger é estreitar,
É o caminho estreitinho por onde um navio tinha que passar bem estreito. Era o caminho estreitinho por onde um boi tinha que passar. Então, para ir para o matadouro. Então, o amor de Deus nos constrange. Qual que é a ideia no grego? O amor de Deus é no seguinte: cada vez que você peca, se arrepende, o amor de Deus, a graça dele te perdoa, você vai ficando cada vez mais próximo do Senhor. Você vai ficando cada vez mais voltado ao Senhor. Cada vez a sua intimidade com Deus vai estreitando. Estreitando. Então, constranger no grego significa estreitar ainda mais. É diferente do que a ideia do constranger no brasileiro. Então, todas essas coisas, você vai fazer concordâncias bíblicas, ver se aquela palavra aparece também em outros lugares. Eu gosto muito de pesquisar isso. Por exemplo, eu pego lá uma palavra tal, e aí eu coloco na Bíblia, lá na Bíblia no celular, para pesquisar todas as palavras que aparecem aquilo na Bíblia. Por exemplo, você coloca lá, sabedoria. Aí pesquisa todos os lugares que vai aparecer a palavra sabedoria. Vai aparecer tudo ali. E ali no que você vai lendo, acontece aquilo que eu já falei para você. O Espírito Santo vai te trazer mais revelação em outros textos que aparece também a palavra sabedoria. Em resumo, use o máximo de ferramentas possíveis que você puder, dentro de tudo isso que eu falei, para preparar e ter mais profundidade naquilo que você está ajeitando para ensinar as pessoas no nome de Jesus. Você tem que considerar a cultura daquela época, o costume que tinha naquela época, como que era, porque às vezes era naquela cultura, naquele costume, não tem nada a ver com 2000 anos depois. E aí, se você aplicar algo que era naquela cultura, para aquele povo, para aquele costume, você vai ter dificuldade de fazer a transição para o que você quer explicar para hoje numa cultura brasileira. Você precisa fazer todas as análises possíveis dentro de tudo isso, para você poder preparar uma pregação que vai falar direto ao coração das pessoas em nome de Jesus. Considere para quem aquela pregação foi falada, ou melhor, para quem aquela história se deu, em que contexto aquela história se deu. Você tem que fazer todas essas considerações. Para quem que Jesus estava falando, para quem que Moisés estava falando, se aquilo também serve para nós ou serve só para aquele grupo. Por exemplo, quando você vai estudar a carta de Pedro, Pedro escreveu para os judeus que tinham se convertido e estavam esparramados por alguma região da Ásia. Então, ali tem muita coisa que serve para nós, mas você não pode esquecer que a base que estava sendo ensinada era para o judeu que tinha se convertido. Afinal de contas, Pedro foi chamado para pregar para os para os judeus, e Paulo estava pregando para os gentios, que são todos os povos que não eram judeus. Então, tudo isso você tem que ter a sua devida consideração, para você não bobear. Lógico, às vezes o texto foi focado para o judeu, mas serve para nós. Às vezes o texto foi falado para um grego, mas serve para nós. E às vezes tem detalhes que é só para aquele grupo de pessoas. Vai haver alguma revelação ali, mas você tem que saber fazer a transição para aquilo que você vai estar ministrando. Outra coisa muito importante que vai te ajudar muito: faça perguntas, converse com o texto que você está lendo. Você vai pregar lá sobre João capítulo 8, mas você vai pegar 10 versos onde você vai ministrar dentro desses 10 versos. Então converse com aquele texto, tipo, para quem Jesus estava falando, exemplo, tá? Para quem Jesus estava falando, que contexto, serve para todo mundo. Converse com o texto, faça perguntas para o texto: para quem, por quê, quando, como. Tudo isso vai ajudando você a formar o seu esboço com mais profundidade. Fique atento às linguagens bíblicas de revelação. Por exemplo, em 90% dos textos bíblicos, a figura da mulher vai servir para simbolizar a igreja. Agora que você pegou todas essas ideias, você já fez as suas prévias de anotaçõezinhas, é que nem quando você pega lá um caderno e faz seus rascunhos, faz várias anotaçõezinhas, uma anotação aqui, outra ali. Agora você vai organizar as ideias. Dentro desse organizar as ideias, vai continuar aquela fonte de revelação que o Senhor vai continuar te passando. Aí você vai montar tudo como se fosse uma grande redação. Lembra quando você estudava português, ou quando você estudou português na sua vida? O que nós aprendemos? A redação. A redação tem o quê? Tem um tema,
Tem a introdução, a redação tem o corpo da redação e tem a conclusão. A pregação, o esboço tem que ter tudo isso, tem que ter o tema, como eu te falei, que tem que ser bem impactante, convidativo, bem estimulante para a pessoa prestar atenção. Aí você agora vai organizando as ideias e você vai passar para a segunda parte depois do tema, que é a introdução. A introdução, ela tem que ser assim, procure não passar de 4 minutos. A introdução é quando você vai dar uma pequena resumida sobre o que você vai falar. E ela tem que ser muito boa, porque dependendo da introdução, se você não for boa, você não prende a atenção da pessoa na pregação que você vai ministrar. A introdução, ela vai ser um carro-chefe para a pessoa prender a atenção desde o começo ou não. Então, por exemplo, você vai lá falar sobre o exemplo que eu dei, libertando-se do passado. Aí você começa a introdução. Muitas pessoas ainda vivem presos em questões do passado, frustrações, mágoas, coisas que elas não conseguem desprender e tal. E ali você vai dar um resuminho rápido sobre o que você vai falar. Se você tiver alguma revelação forte sobre o foco central mesmo do que vai ser a sua pregação, você pode dar uma ênfase nisso para despertar ainda mais a atenção da pessoa para que ela fique ligadinha até o final. Aí lá na introdução você faz a introdução sobre o que você vai falar e ali você diz assim, agora olha só, na pregação de hoje você vai aprender como ser livre por completo. Você vai ser livre por completo do passado. Então, se você sofria com o seu passado até agora, hoje é o dia da sua libertação. Então, fique bem ligado que você vai aprender sobre isso no nome de Jesus. E ali você já fez a introdução. Ela deve existir, tem que ser feita a introdução. Quando você não faz a introdução, você vai entrando direto no assunto, a pessoa ela fica meio assim, como assim? O que ele vai falar? Para onde que ele vai? Aonde que ele quer chegar? Da onde que a gente partiu, para onde a gente vai? Quando você entra num carro para você sair, você sobe numa moto para sair, ou você está saindo da sua casa, você sai com o pensamento assim, eu vou na casa de fulano, eu vou fazer essa trajetória, eu vou pegar essa rua e vou lá naquele banco. Então, você precisa mostrar para as pessoas da onde você está saindo, que é o tema, e para onde você vai. Isso é a introdução, é quando você vai mostrar para as pessoas sobre o que você vai falar. E sempre que possível, procure na introdução deixar algum detalhezinho para despertar muita atenção da pessoa, para ela ficar presa, no bom sentido da expressão, presa para ouvir a palavra até o final. Agora que você fez a introdução, agora você vai para o corpo da mensagem. Aí o corpo da mensagem você vai dividir entre tópicos. Tópicos são como se fossem os assuntos que você vai falar principal dentro daquela mensagem. Por exemplo, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí você vai falar sobre o caminho, é um tópico, a verdade é outro tópico, aí você vai falar sobre a vida, é outro tópico, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, é outro tópico. Então, com aquele verso, você vai dividir ele em 4 partes. E você vai falar sobre caminho, verdade, vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E dentro desses tópicos tem os subtópicos, que são pequenos assuntozinhos que você vai falar dentro daquele tópico principal. Por exemplo, eu sou o caminho. Aí você vai lá. Jesus, ele é o caminho para o céu. Outro caminho que existe é o caminho que leva para as trevas. E assim por diante. Então, tem um tópico e tem um subtópico. Quando você for dividir em tópicos, subtópicos, procure não dividir mais do que 7 tópicos. Os 5, 4 seria o ideal. Se você observar aí no meu canal, você vai ver lá 4 passos para aquilo, 5 passos para aquilo, com raras exceções, dependendo se o assunto era para líderes, que a gente tem muito mais tópicos. Mas dependendo do assunto, é sempre 3 passos para isso, 2 para aquilo, 5 para aquilo. Sempre assim, alguma coisa que vai ficar até mais fácil da pessoa assimilar. Por exemplo, você ouviu a pregação do pastor fulano que dizia 4 passos para você vencer na vida. E ali você vai memorizar até os 4 passos. Na pregação você às vezes consegue até memorizar os 4 passos. Então esses são os chamados tópicos. Pastor, quanto tempo tem que levar a minha pregação? Queridos, depende muito do que você vai ministrar, depende do ambiente onde você vai ministrar, mas uma regra que você tem que saber é o seguinte: a ciência, a neurociência, que é a ciência que mostra como funcionam os neurônios, ela prova que a atenção de uma pessoa consegue ficar fixa por 30 minutos, no máximo. Depois desses 30 minutos, a pessoa tem
por tendência, facilidade de se distrair. Claro que nem todas as pessoas são assim, existe um grupo separado de pessoas que passa os 30 minutos, elas conseguem continuar ligadinhas no que estão aprendendo, mas a grande maioria, depois de 30 minutos, eles têm facilidade de distrair a mente, de desplugar, de começar a ficar meio inquieto, e a não ser que a pregação seja muito, muito boa, as pessoas vão ter dificuldade de continuar prestando atenção. É uma grande verdade, porque eu já expliquei para vocês, no nosso espírito nós queremos Deus, mas quando se está pregando a palavra, não usamos só espírito, o intelecto para poder entender o que está sendo ensinado, para a gente receber o que está sendo ensinado, para entendermos o que está sendo ensinado, também é muito importante e muito usado durante uma pregação. Por isso que você precisa entender uma coisa, não é o tanto que você fala, mas é o que você fala. É isso que faz toda a diferença. E não pense você que os maiores pregadores são aqueles que pregam 1 hora, 1h30. Às vezes você está numa conferência de líder, você vai pregar 1 hora, 1h e pouco. Você está numa conferência de jovens, você vai pregar um bom tempo, que jovem é diferente. Mas isso não é a regra. Não é o tanto que você fala. Não meça nenhum líder pelo tanto que ele fala. Meça pelo que ele fala. Nós temos visto nos dias de hoje pregadores que têm pregado ali 15, 20 minutos e que eles acabam sendo muito mais vistos do que aqueles pregadores que pregam um pouco mais de tempo. Lógico que isso não tem muito a ver na questão da revelação. As pessoas às vezes têm sede por revelação, ela gosta de um pregador, então ela não se preocupa nem um pouco de ouvir 40 minutos, 1 hora de um pregador que ela goste. Mas infelizmente a grande maioria das pessoas gostam de ouvir umas pregaçõezinhas mais rápidas. Isso não é nenhuma maldade, não. Isso é porque o cérebro do ser humano tem essa facilidade de absorver coisas mais rápidas, assuntos que levem até no máximo 30 minutos. Por isso que as aulas também, nas escolas são 40 minutos, 45, depende muito do lugar. Já é baseado nessa condição de que o cérebro consegue ficar prestando atenção no que está sendo ensinado. Agora, volto a dizer para você, isso não é a regra, isso é o normal que acontece, mas existe aquelas pessoas que sempre vão gostar e vão ficar atentos, mesmo que a pregação passe de 1 hora, tem a turma que vai conseguir, porque tem sede, tem desejo e vai conseguir continuar prestando atenção dentro disso. Agora, a minha sugestão final é que na maioria das vezes você procure não passar de 40 minutos de pregação. No meu canal eu tenho pregações curtas, tenho pregações de tempo médio, pregações de mais tempo, mas depende muito do contexto, da onde eu estava, do que era, para que grupo que era e assim por diante. Mas eu, em grande maioria, procuro não passar de 40 minutos de ensino. Procure ter uma boa oratória. Oratória é a forma que você fala, é a forma que você comunica às pessoas. Oratória nada mais é do que você saber transmitir bem, falar bem, para que as pessoas possam entender. E dentro disso eu quero te dar algumas dicas muito interessantes. Primeiro, evite ser uma pessoa repetitiva, aquela pessoa que fica repetindo as mesmas coisas. Você pode até repetir o foco principal que você quer, mas mesmo assim, evite ser aquela pessoa repetitiva que está voltando como se esquecesse o que estava falando, aí volta, repete, aí como se esquecesse o que estava falando, volta, repete e assim por diante. Não seja uma pessoa repetitiva. Outra coisa, evite os vícios de linguagem. Vícios de linguagem é aquelas expressões rotineiras que a pessoa repete muito. Na pregação isso é muito ruim de ficar ouvindo. Aí a pessoa fica assim, daí, aconteceu isso. Daí veio Davi. Daí então Saul se levanta contra ele. Daí, esses vícios de linguagem. O outro muito comum é o tal do né. Veio isso e aconteceu, É como se a pessoa tivesse pensado e falhado na memória, e aí no que ela vai falhando, ela fica meio que querendo preencher aqueles segundos ali de esquecimento, e assim por diante. Evite também ser uma pessoa cansativa. Irmãos, pregador cansativo ninguém merece. Evite ser uma pessoa cansativa. A palavra de Deus, ela é uma espada, mas o termo de ser uma espada é que ela tem que ser cortante, penetrante. Ela não é uma espada de ter que ser comprida e chata.
Eu sei que é engraçado, mas é uma grande verdade. Muitos pregadores, eles têm uma pregação comprida e chata, sem contar que é fria, né? Que a espada ela é assim, ela é comprida, chata e ela é fria, fisicamente falando. A espada, a palavra pregada, tem que ser a espada espiritual, aquela palavra que vai penetrante e vai cortante em tudo que precisa. Ela não pode ser comprida, chata e fria. Uma vez um pregador, ele perguntou para a esposa dele: querida, por que será que as pessoas dormem quando eu estou pregando? Aí a esposa dele falou assim, a esposa dele sabia o motivo, mas ela não quis ser indelicada, falou assim, amor, não sei, faz o seguinte, grava você pregando e faz a sua análise. Meu irmão, ele gravou ele pregando, quando ele foi ouvir, ele dormiu também. Eu sei que é engraçado, mas é assim que acontece. Teve a outra situação, onde o pregador estava ministrando, pregando, e aí ele parou a pregação e falou assim, você aí de vermelho, faz o favor, sacode esse rapaz de branco que está do seu lado aí, que ele está dormindo, acorda ele. E aí o rapaz de vermelho falou assim, não vou fazer isso não, quem fez ele dormir foi o senhor vem aqui e acorda ele. Dentro dessa questão de ter uma boa oratória, às vezes você pode soltar um certo gracejo, desde que esteja dentro do contexto e que você não vá se perder depois para voltar ao assunto que você está ministrando. Você pode fazer um certo gracejo, fazer uma brincadeirinha dentro do contexto para prender ainda mais a atenção da pessoa. Não é que você vai ser brincalhão de fora a fora o tempo todo na pregação, não. Mas é sábio, inteligente que você faça isso em algum momento da pregação, para você ver se as pessoas estão de fato prestando atenção em você, se as pessoas estão de fato ligadinho no que você está falando. E assim você vai prendendo a atenção das pessoas e vai fazendo com que elas prestem mais atenção ainda em você. Agora eu quero te dar uma instrução muito importante. O diabo, ele é mestre de roubar a palavra que as pessoas estão pregando para que os outros não ouçam e sejam mudados no seu interior. O diabo, ele faz de tudo para atrapalhar isso. Tanto é verdade que o Senhor Jesus, uma vez ele contou uma parábola dizendo que nós semeamos a palavra, nós ministros, nós que conhecemos o Evangelho, nós semeamos a palavra. E aí ele falou sobre 4 tipos de solos aonde cai essa semente. Ele falou da terra boa, que frutifica bem. Ele falou de uma terra aonde a semente cai, e aí vem as aves do céu, que são símbolos de demônios, e essas aves do céu vêm e roubam a palavra, roubam a semente, para que a semente não entre na terra e venha frutificar de alguma forma. Então você tem que estar bem atento, e quando você estiver ministrando, fique atento para ver se as pessoas não estão se distraindo, para ver se as pessoas estão prestando atenção no que você está falando, para que o seu serviço não seja em vão. Você tem que estar bem ligadinho nessa questão. Como fazer isso? Vamos supor que está havendo muita movimentação de crianças na hora que você está pregando, movimentação de criança para lá, para cá. Você para a pregação, você com amor, com jeitinho, não com ignorância, não com rispidez, você com amor e com jeitinho, você vai falar assim, papai, mamãe, por gentileza, vamos ajudar a gente aí com as crianças. Lugar de criança é na igreja, você ressalta isso, lugar de criança é na igreja. Agora vamos ajudar a gente para que as crianças não fiquem distraindo as pessoas e tal. Não há necessidade de você ir embora por causa da sua criança, se você achar que ela de repente está atrapalhando, mas você pode, se tiver com dificuldade, ir um pouquinho lá fora, interter ela, conversar com ela, trazer ela novamente, se não está tendo a salinha com as crianças, se não está tendo nenhum trabalho especial com as crianças, ou se a sua criança não quer ficar na salinha junto com as demais crianças. Então o que você vai fazer? Você deve aplicar isso ao coração da pessoa. Agora aqui, irmãos, existem algumas ressalvas. Existem pessoas que que estão pregando e são muito ignorantes, muito grosso na forma de tratar as coisas. Eu já vi inúmeros casos de pessoas que travaram e deixaram de ir na igreja porque levou o filho começou a ficar inquieto na hora da palavra, e aí o pastor ou quem estava pregando, sem ter sabedoria, repreendeu rispidamente essa mãe, falando assim, você tem que ter domínio sobre esse seu filho está atrapalhando e tal, e isso gerou um bloqueio muito grande, a pessoa não foi mais para a igreja. Seja uma pessoa sábia, uma pessoa amável, tem várias formas de você
pedir para que os papais, as mamães, não deixem as crianças tirarem a concentração do culto. Se você ouvir muita distração, as pessoas estão conversando muito no ouvido do outro, uma vez ou outra um comentáriozinho no ouvido é normal, isso é comum, mas isso não pode ser algo que ficar acontecendo a todo tempo que você estiver pregando, porque isso vai distrair as pessoas. Então o que você faz? Novamente, com amor, com educação, você fala: pessoal, vamos prestar atenção aqui, por favor, não deixe o diabo roubar essa palavra que está sendo ministrada hoje, não deixe o diabo tirar essa palavra do seu coração. O que eu quero dizer aqui para vocês, meus queridos, é o seguinte: o diabo, ele quer roubar a palavra que você prega para as pessoas. Ele não quer que você pregue, então ele quer impedir as pessoas de receber essa palavra. Os mais inteligentes estão pensando o seguinte: tá bom, pastor, até aí tudo bem, mas e quando é no púlpito que as pessoas ficam conversando? E quando é no púlpito que as pessoas ficam se distraindo? Isso acontece muito, não é verdade? Às vezes você está lá em cima de um púlpito pregando, em cima de um altar pregando, aqueles altares, aquelas igrejas que têm o costume de colocar muitas pessoas em cima do altar, aí tem lá um monte de presbítero, um monte de pastores, um monte de gente convidada, tem lá umas 15, 20 pessoas em cima do púlpito, e volta e meia tem aqueles tagarelas que ficam conversando, e aquela distração toda lá em cima. Como que você vai fazer? Você não vai trazer a mesma forma que você vai trazer com as pessoas que estavam ali na nave da igreja, que estavam ali recebendo a palavra. Mas você pode continuar usando de sabedoria. Vira para essa pessoa que você está percebendo que está todo o tempo conversando, todo o tempo cochichando no ouvido de alguém. Vira para essa pessoa com sabedoria e diz para aquela pessoa: não é verdade, pastor? E tal, você entendeu? É assim você vai com sabedoria. Você está lá pregando, mas você está percebendo que atrás de você está alguém conversando. Você está percebendo isso. Você vira para a pessoa: não é verdade, pastor? Não é verdade, meu irmão? E tal. E aí o que acontece? Você vai com sabedoria, constrangendo a pessoa, no bom sentido da palavra, constrangendo a pessoa para que ela entenda que ela está atrapalhando a concentração do que você está ministrando e tirando a atenção das pessoas. Quando você for pregar, você tem que ter uma noção de tempo, porque dependendo da situação, pregar uma palavra de muitos minutos, 1 hora, não vai funcionar. Dependendo do público, pregar também pouco tempo também não resolve. É muito inteligente, às vezes quando você for pregar fora, você vai pregar em uma outra igreja, você foi convidado para ministrar fora, sempre pergunte para a pessoa, isso aqui é sabedoria, tem muita gente que falha, é ignorante nessa parte. Sempre pergunte para a pessoa que te convidou, para o dirigente do culto ou para o pastor que vai dirigir o culto, sempre pergunte quanto tempo você vai ter para a palavra e trabalhe dentro desse tempo que você vai ter. Você tem que ter uma gestão de tempo, uma organização de tempo. Você preparou a sua pregação, você está lá com 5 tópicos para ministrar, 4 tópicos para ministrar, mas o seu tempo, você descobriu que você não vai ter 1 hora, você vai ter 40 minutos para falar. O que você vai fazer? Você vai sabiamente diminuir um pouco os assuntos ou tirar algum dos tópicos que você queria falar, e você vai encaixar dentro disso. Uma vez eu fui convidado para pregar no Espírito Santo, uma festividade de igreja, um negócio maravilhoso. Nós tínhamos lá milhares de pessoas e nós tínhamos muitos e muitos líderes participando ali em cima daquela plataforma, muita e muita gente, e foi dado muitas oportunidades, muitas e muitas oportunidades. Eu percebi que o povo já estava cansado com tantas oportunidades. Eu acho que você já percebeu isso, né? Às vezes você vai numa igreja, canta criança, canta jovem, canta adolescente, canta as irmãs do ciclo de oração, canta o grupo de louvor, e aí dá oportunidade para 5, 6 pessoas. E quando você vai pregar, na verdade, tem igrejas que elas são acostumadas assim, né? É normal, é o jeito delas. Mas quando você vai pregar, o povo já está cansado. Já teve tanta gente falando, já teve tantas coisas, que o povo está cansado para ouvir a palavra. E aí, se o pregador não tem uma palavra edificante, se o pregador não tem essas bases que eu estou falando para você, o povo sai dali satisfeito com o que ouviu, com louvor, com as oportunidades, mas vazio pela parte da palavra. Essa é uma grande verdade. Mas nessa igreja era um caso específico, era uma festividade, era diferente. Ela não é uma igreja que tem um costume dessa forma, era uma igreja diferente. Ali naquele momento era uma festividade, então a gente entende tudo isso. Só que independente disso, o povo estava cansado, dava para perceber na ação das pessoas que elas já estavam cansadas.
cansado. A pregação que eu tinha preparado era para uns 45 minutos, mas como eu vi que o povo já estava cansado, eu diminuí tudo que eu ia falar e ministrei por meia hora, e foi algo simplesmente maravilhoso. Quando eu terminei, o pastor perguntou para mim, o pastor perguntou não, o pastor veio a mim e disse assim: pastor Jorge, fiquei impressionado com o seu senso de tempo, porque o senhor não enxerga, não tem nenhum relógio para te direcionar, mas o senhor percebeu que o povo estava cansado de tantas oportunidades, porque não era costume daquela igreja, foi assim por causa da festividade. O senhor percebeu e o senhor, com sabedoria, diminuiu o tempo, mas trouxe o que precisava para edificar o povo. Você compreendeu? Irmãos, não é o muito falar, não é você pregar 45 minutos ou uma hora que vai fazer mudança na vida da pessoa. É você pregar o que precisa para a pessoa ser edificada. Às vezes você está pregando em uma live, você está pregando em algo que vai se tornar um vídeo, aí pode até de repente ser algo mais comprido, porque a pessoa vai poder depois parar, voltar a ouvir, escuta de novo, termina e assim por diante. Mas como eu disse, às vezes o público que você vai estar ministrando, o momento, a situação não é para uma palavra muito longa, e vice-versa, às vezes o momento também não é para uma palavra curta. Como eu sou um pastor conferencista, quando eu sou chamado para ir em outras igrejas, por exemplo, às vezes eu saio aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vou lá para cima no norte do Brasil, ou vou lá para baixo no sul do Brasil, ou passo para o lado do Uruguai. Queridos, eu não vou viajar tão longe para chegar lá e pregar meia hora. Concordam comigo? É ruim para as pessoas que me chamam e é ruim para mim também. Sair daqui para ir longe, tantas horas de viagem, seja de ônibus ou de avião, mesmo que seja de avião, 3, 4 horas, avião nem sempre é confortável, a maioria dos aviões aí, dependendo da classe que você pega, são aviões desconfortáveis, então você vai 3, 4, 6 horas de viagem num avião bem desconfortável, para chegar lá e ministrar meia hora, 2, 3 dias de meia hora cada dia e ir embora? Não. Então cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Você vai pregar para líderes, você vai pregar para um grupo fechado, um determinado grupo, a palavra pode ultrapassar uma hora sem nenhum problema. Você vai pregar para líderes, entende-se que os obreiros, que os líderes, eles têm capacidade de ficar te ouvindo ali concentrado 1 hora, 1h15 que seja, por exemplo. Você vai ministrar algo sobre libertação, um estudo sobre libertação, um estudo sobre para jovens, é normal que eles tenham capacidade para te ouvir por 1 hora, 1 hora e pouco. Agora, dependendo do contexto do seu culto, na atmosfera de culto, aí depende muito da sua bagagem espiritual, da unção que você carrega, da sua forma eloquente de falar, da sua oratória, da sua forma didática de ensinar, de ministrar. Aí vai variar todas essas coisas, se você vai ter condições de pregar meia hora, 40 minutos, 1 hora e assim por diante. Pastor, eu posso fazer uma pequena busca no Google para acrescentar no meu esboço, para me ajudar a formar melhor as ideias? Pode, com toda certeza. Agora você tem que tomar muito cuidado para aquilo que você vai encontrar não ser contrário àquilo que a sua igreja acredita ou contrário àquilo que o público que você vai estar ministrando acredita. Vou te dar um exemplo sobre isso. Às vezes eu prego em igrejas que são muito avivadas e às vezes eu prego em igrejas que não são tão avivadas. Automaticamente, eu não vou ensinar lá coisas que eu ensino para pessoas que são pentecostais. Nós temos que ter sabedoria. Você tem que aprender que você tem que somar. A sua pregação tem que impactar, tem que ser na direção do Espírito Santo para mudar e impactar a vida das pessoas. Você não pode levar uma palavra que vai gerar conflito depois na vida das pessoas. Você não pode chegar lá e ensinar algo que contrário ao que aqueles pastores costumam ensinar para aquele público. Então você precisa ter sensibilidade com isso. Não é tudo que você carrega de Deus, não é toda a revelação que você tem de Deus, não é todo o entendimento bíblico que você tem de Deus que você vai liberar para todo grupo de pessoas, porque tem pessoas que não são ensinadas e não têm condição para compreender aquilo. Já aconteceu comigo e acontece até os dias de hoje, de pessoas que às vezes me chamam para fazer um trabalho de libertação na igreja deles, e eu sempre faço uma pequena sabatina com a pessoa que me chama para ir para lá, e eu pergunto algumas coisas, e às vezes eu faço a pessoa entender que, embora ele queira um trabalho de libertação, ele precisa projetar a igreja dele, ensinar a igreja dele sobre alguns assuntos antes de me levar para lá.
senão vai ser algo muito forte para aquele pessoal que ainda não tem entendimento para ter aquele tipo de instrução nova. É a mesma coisa a respeito de avivamento, é a mesma coisa sobre vários outros assuntos. Você tem que ter sabedoria dentro de tudo isso. Agora que você já entendeu tudo isso, vem a parte final. E a parte final é a conclusão. Você não pode falhar com a parte da conclusão. A conclusão é justamente, assim como você lá na introdução dá um pequeno resumo do que você vai falar, agora na conclusão você dá um pequeno resumo de como tudo tem que ser aplicado na vida da pessoa. Ou seja, se você não der a conclusão, vai ficar faltando aquele grande finale, vai ficar faltando aquele fechamento final que vai fazer a pessoa compreender bem tudo aquilo que você estava querendo transmitir para a pessoa. Muitos líderes, eles falham nisso, pregam uma palavra boa, uma palavra agradável, mas eles não concluem. A conclusão é mais ou menos aquela coisa assim: olha, pessoal, de tudo isso que nós ouvimos, o que você tem que fazer a partir de agora? É se direcionar, se alinhar, passar a viver dentro disso que você ouviu. Olha só, se a palavra falou de perdão, você vai chegar e vai dizer o quê? Pessoal, olha, de tudo que você ouviu, o que nós concluímos você precisa perdoar as pessoas. Às vezes a pessoa ouviu tudo, ouviu, prestou atenção, mas essa frase na conclusão, você precisa perdoar as pessoas, é o que vai impactar a pessoa. Então a conclusão é muito, muito importante. É normal que às vezes um pregador prepare uma pregação e ele não conclua o assunto. Uma vez ou outra isso acontecer é comum, mas o ideal é que a pessoa conclua, para levar a pessoa que está ouvindo à reflexão final de tudo que foi falado. Queridos, estava aí o que eu queria ensinar para vocês. Agora faça suas anotações, ouça novamente e comece a colocar em prática tudo que você ouviu, e tudo vai ser uma grande bênção na sua vida, um grande ministério, vai ser muito mais potencializado no nome de Jesus Cristo.